Você já deve ter visto um pai ou uma mãe dizer para o filho que desobedeceu ou fez algo errado, alguma coisa assim do tipo: olha, Deus está triste com você, Papai do céu não está feliz com você. Mas você já se perguntou o que de fato entristece o coração de Deus? Você já se perguntou o que acontece quando a humanidade se afasta tanto do seu Criador que a própria existência parece um erro? Gênesis 6 nos leva a um dos momentos mais sombrios da história humana. Um cenário de profunda tristeza divina e também de um ponto de virada que chega a ser dramático. Nós estamos caminhando juntos pelo livro de Gênesis, versículo a versículo. A nossa ideia é expor os 11 primeiros capítulos nesse primeiro momento. E nós já vimos a criação perfeita, a queda catastrófica, a semente da promessa, as duas linhagens que surgem depois da queda, a de Caim, que é marcada pela rebelião, pela violência, a de Sete, que é chamada para invocar o nome do Senhor. Mas como nós veremos hoje, essa distinção vai se tornando cada vez mais tênue, e a maldade, como que uma mancha, vai se espalhando por toda a terra. Gênesis 6, os versos de 1 a 8 que nós leremos hoje, não fazem parte apenas de uma passagem que é intrigante. É mais do que isso, é um diagnóstico divino que explica por que o juízo do dilúvio foi tão necessário. É a gota d'água que transborda o cálice da paciência de Deus. E nesse texto nós vamos ver a profundidade da depravação humana, a santa tristeza de Deus diante do pecado e a inevitabilidade do seu juízo. Mas mais surpreendente do que isso, nessa passagem, é a soberania da graça de Deus que preserva um remanescente. Então eu quero convidar você a que nós juntos possamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 6, versos de 1 ao 8. O texto diz assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isto lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Queridos, esse texto, como eu disse, é um texto muito sombrio da história humana. Tem um desfecho muito triste, que é o próprio dilúvio. Mas nesse texto nós vamos encontrar Moisés nos ensinando algumas lições muito valiosas. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, nos 4 primeiros versos, é a escalada da depravação. Os 2 primeiros versos dizem que quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradavam. É interessante que aqui tem 3 palavras, que aqui são traduzidas como viram, como bonitas e como tomaram. Essas 3 palavras, elas vão aparecer lá em Gênesis 3, quando a mulher vê o fruto, e as mesmas palavras são vistas aqui, que ela viu, lá essa mesma palavra hebraica é traduzida como era agradável, e tomou o fruto e comeu. Nós vamos ver lá em 2 Samuel 11, aquela história de Davi com Batseba,
nós vamos ver também as 3 palavras. Nós vamos ver Davi vendo Batseba, nós vamos ver que ela era formosa, que ela era bonita, em muitas traduções, e ele a toma para si, mesmo ela não sendo sua mulher. E aqui nós conseguimos ver esse ciclo do pecado, que é apresentado diversas vezes na Escritura, como com essas 3 palavras: o olhar, o perceber aquilo como belo, como agradável, como interessante, e tomar aquilo. Então é um processo, um ciclo que se repete continuamente e que continuamente leva o homem ao pecado. As mesmas palavras hebraicas aqui estão lá em Gênesis 3, estão lá em 2 Samuel capítulo 11. Mas aqui fala dos filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram bonitas. Quem eram esses filhos de Deus? Quem eram essas filhas dos homens? Existem muitas teorias. 2 principais. Uma teoria que diz que eram anjos caídos que vão então ter um relacionamento com as mulheres e vão gerar os Néfilins, os gigantes, aqui a palavra Néfilim, né? Que vão gerá-los. Claro que essa ideia, ela é uma ideia que não encontra embasamento em absolutamente nenhuma outra parte das Escrituras, né? Ele encontra muito mais embasamento naquilo que são os romances que a gente vê por aí do que nas Escrituras mesmo. Mas a interpretação mais consistente desse texto é que vai focar na responsabilidade humana pela corrupção. Que os filhos de Deus aqui são a linhagem de Sete, né? Um dos filhos de Adão e Eva. Aqueles que deveriam andar no temor do Senhor, mas que, influenciados pela beleza da carne, se casaram indiscriminadamente com as filhas dos homens. Quem são as filhas dos homens? É a linhagem ímpia de Caim. Então são os descendentes de Caim, os filhos dos homens, e os descendentes de Sete, os filhos de Deus. E aí então não houve ali entre essas pessoas uma distinção espiritual. Essa é a ideia do texto. Então os filhos de Deus, a descendência de Sete, aqueles que deveriam invocar o nome do Senhor e que deveriam se voltar ao Senhor, eles veem as filhas dos homens, as ímpias, que estavam ali, eram a descendência de Caim e que não tinham nenhum tipo de relacionamento, nem de realidade com o Senhor, e se relacionam com elas e criam famílias com elas. O ponto central aqui não é essa biologia fantástica, né, que gera gigantes, mas a corrupção espiritual, a corrupção moral, que resulta dessa mistura. Olha que interessante, assim como lá no Éden, Eva olha e vê aquela fruta agradável, toma, e a consequência daquilo é desastrosa. Assim como o 2 Samuel, onde Davi vê a beleza de Batseba, a toma, e aquilo é desastroso. Aqui é a mesma coisa. Os filhos dos homens veem a beleza dos filhos, os filhos de Deus veem a beleza das filhas de Deus, e o resultado disso é desastroso. Ainda que pareça por um primeiro momento muito belo, que eram gigantes, homens poderosos, o resultado disso é muito poder ali para esses homens, mas o resultado dessa mistura, onde deveria haver separação santa, é o de conformidade carnal. O casamento ali, que era uma instituição divina para o bem, para a propagação da piedade, foi distorcido por esse desejo egoísta da busca pelo prazer, sem discernimento espiritual algum. E aqui, irmãos, nós temos um princípio que permeia por todas as Escrituras e um dos princípios que mais tem sido abandonado pelos cristãos em nossos dias, que é o princípio do jugo desigual. É o apóstolo Paulo que vai usar essa expressão, que é o princípio daqueles que caminham com o Senhor não se relacionarem com aqueles que não se caminham com o Senhor. E hoje a gente tem todo tipo de desculpa para isso. A principal desculpa é a mais egoísta de todas, é aquela desculpa de que o que importa é que Deus me quer feliz, que Deus quer que eu seja feliz, que Deus não se importa com essas coisas porque quer a minha felicidade. E aí a gente se pergunta, irmãos, por que em toda a Escritura Deus sempre disse para os filhos de Deus não se relacionarem com pessoas que não creem no Senhor? Por que Ele teria dito isso? Quando eu digo, olha, não, isso daí o Senhor falou, mas o importante é que eu seja feliz, eu estou dizendo, o Senhor não sabe o que falou. O Senhor não sabe o que é melhor para mim. O Senhor não entende como eu posso ser feliz. Eu só posso ser feliz se eu encontrar a pessoa que eu quero, não uma pessoa que caminha nos caminhos do Senhor e que pode realmente ser bênção na minha vida.
Nós estamos dizendo que o Senhor está completamente errado, porque isso não é dito apenas aqui, irmãos. Isso é dito em dezenas de textos de toda a Escritura. Paulo, quando fala do jugo desigual, ele fala inclusive de forma mais ampla, não apenas nos relacionamentos, mas ele fala não relacionamentos entre um casal, mas todo tipo de relacionamento, inclusive os comerciais, e ele vai tratar disso de uma forma mais ampla. Mas toda a Escritura, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus o tempo todo dizendo para que o seu povo não se case com pessoas que não creem, não têm a mesma fé que eles têm. Inclusive lá naquele momento da restauração de Israel, com Esdras, com Neemias, muitas pessoas ali se arrependeram de seus pecados e perceberam como a nação de Israel havia decaído espiritualmente por conta desses relacionamentos. E eles consertam essa realidade para que pudessem então voltar a caminhar com o Senhor. A questão do jugo desigual é extremamente importante, irmãos. Porque ele parece belo aos nossos olhos, aos olhos do pecador é algo belo, parece que o resultado é interessante, mas o resultado real disso aqui foi Deus ter olhado para aquilo e disse: olha, não tem mais jeito, eu preciso destruir isso, porque se tornou de uma forma tão corrupta que não há mais distinção entre os que caminham com Deus e os que não caminham com Deus. Todos deixaram de caminhar com Deus. É interessante que você conversa com alguns jovens que se relacionam com jovens não cristãos, e eles sempre usam a desculpa: pastor, eu vou trazer essa pessoa para Jesus. E a cada uma pessoa que eu vejo vindo para Jesus, eu conheço 20 que deixaram eles de estar com Jesus, que deixaram eles de caminhar com Jesus. A cada uma pessoa que debaixo de um jugo desigual caminha num relacionamento saudável, eu vejo 20 que caminham em relacionamentos onde a falta da fé do cônjuge faz absoluta falta, faz muita diferença, e faz com que essas pessoas caminhem de uma maneira onde há tristeza e angústia, há dor. Irmãos, o jugo desigual não é uma opção para o cristão. O jugo desigual é um mandamento do Senhor. O cristão que se coloca debaixo de jugo desigual num relacionamento com quem não é cristão, ele está em pecado. Esse é o ensino bíblico, essa é a realidade bíblica sobre o jugo desigual. Por mais que para nós, o nosso problema é que a gente olha. É a questão daqui. Os homens também olharam para as filhas de Deus, viram que elas eram bonitas. Davi viu que era formosa, Eva viu que a fruta era agradável. E a gente vê, e esse é o nosso problema, a gente vê e julga pelo que a gente vê, e não pela realidade que é. E aí nós olhamos e, mas o rapaz é gente boa, mas a moça é gente boa, olha só, mas ele é educadinho, de uma família boa, e a gente acha que isso resolve. Mas quando a crise vier, quando a fé for necessária, o jugo será desigual. E quando a vida se desenvolver, esse jugo desigual vai produzir angústia, tristeza e uma fé problemática para aquele que é cristão. E muitas vezes resulta no afastamento do cristão. É muito difícil. Nós temos alguns irmãos e irmãs aqui na igreja que vieram à fé, já casados, e tiveram ali seus maridos ou esposas não cristãos por muito tempo. E se você conversar com eles, você vai ver como foi uma jornada de fé, onde o Senhor precisou sustentar, onde houve a necessidade de que houvesse plena confiança, e quantas tristezas aconteceram no meio do caminho. Porque um veio primeiro que o outro. É claro que numa situação como essa, não há problema algum. Os dois se casaram, nenhum dos dois conheciam a Cristo. Mas, irmãos, eu não consigo compreender um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, olhando para um jovem ou para uma jovem não cristã e dizendo: esse relacionamento pode ser bênção. Não pode. Não tem como ser bênção. Não será bênção. E os casos que existem são aquelas exceções de graça e misericórdia profunda de Deus, que só provam a ideia de que quando Deus estabelece o jugo desigual, Ele estabelece para nos proteger. Deus não faz isso para que as pessoas não possam encontrar outros, para que não sejam felizes. Deus faz isso exatamente o oposto, para que quando você encontrar alguém, você encontre alguém que pertence ao Senhor, e aquela pessoa que pertence ao Senhor possa te conduzir no caminho do Senhor e ser seu companheiro de jornada de fé. Às vezes as pessoas dizem para mim assim: pastor, mas tem um monte de menino na igreja que mal é crente. Se não é crente, não importa. Eu não estou falando para você se relacionar com alguém que está dentro da igreja.
Estou falando para você se relacionar com alguém que pertence ao Senhor. Se ele está dentro da igreja e não é crente, ele também não faz parte daqueles que você deve olhar como parte do seu relacionamento. Não está. Ah, mas ele vai na igreja. Não importa, irmãos. Ir à igreja não é o que nos salvou. O sinal, ou melhor, os sinais que mostram a nossa salvação, eles vêm da nossa fé, da nossa conduta, da nossa maneira de ser, de como nós olhamos para o pecado na nossa própria vida. Alguém que olha para o pecado na sua própria vida como se ele não tivesse importância, é alguém que deveria temer muito sobre, ou se perguntar muito sobre se ele realmente nasceu de novo. Não é sobre estar na igreja, é sobre caminhar com alguém que pertence ao Senhor. O texto continua, e no verso 3, nós vamos ver que a paciência de Deus chega ao limite. Diz assim: então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Lembre-se que eles viviam 800 e poucos, 900 e poucos anos, e agora Deus estabelece um limite de 120 anos ali para eles. Agora pense comigo, irmãos. O Senhor disse que o espírito não agirá para sempre, não vai contender para sempre com o espírito do homem, porque ele é carnal, porque ele vive segundo a carne. O que tinha acabado de acontecer? Os filhos de Deus se relacionando com as filhas dos homens. A geração de homens e mulheres santos se relacionando com homens e mulheres ímpios. E isso desencadeou a paciência de Deus chegar ao seu limite. Irmãos, Deus age com longanimidade. Diz que o meu espírito não agirá para sempre. Algumas traduções diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Seu espírito estava ativo, talvez através até de uma consciência ou de alguma revelação a homens piedosos. Nós não sabemos exatamente como Deus estava se comunicando ali, mas há um limite para essa paciência divina. A humanidade estava resistindo persistentemente à graça e à verdade, e Deus resolve colocar fim a isso. Ele diz que Deus diz que não vai contender porque ele é carne. Isso não quer dizer que ele é apenas mortal, mas que ele é pecaminoso, que ele é carnal, que ele é fraco, totalmente corrupto em sua natureza caída. A depravação do homem aqui não era superficial, mas total, ou seja, atingia o cerne do ser humano. E quando ele diz que seus anos serão 120 dias, muitos vão ver isso como uma advertência, aliás, 120 anos, perdão, como um período de advertência, um prazo antes do dilúvio, dando à humanidade uma última chance para arrependimento. Faz sentido também. Mas Deus é paciente, mas o seu juízo é certo quando o pecado atinge o seu limite. Irmãos, perceba nesse texto que o pecado não fica sem julgamento. Deus, num determinado momento, julga o pecado. E ainda aqui no verso 4, nós vamos ver uma sociedade de gigantes e tiranos. Diz que naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. E estes foram valentes, homens de renome da antiguidade. De novo, a visão é bela, o resultado parece belo. Mas fala dos néfilins, dos gigantes, caídos, talvez até tiranos, uma tradução poderia ser boa. O texto aqui vai descrever os valentes, irmãos, os homens de renome, indivíduos poderosos, fisicamente fortes, socialmente influentes, que usavam sua força, seu status para pecar, para opressão, para violência, construíam impérios baseados no poder e não na justiça divina. A implicação aqui desse texto, irmãos, é que o cenário é de uma sociedade onde o poder, a força e a reputação mundana são exaltados, muito semelhante à nossa sociedade. Em detrimento da justiça, da retidão, do temor a Deus, a terra estava cheia de violência e de egoísmo. Imagine, irmão, uma pequena mancha de mofo que surge num alimento, uma fruta. Você já pegou uma fruta que tem ali um machucadinho? E a gente, quando vai comer, remove aquilo, né? E se a gente não remove aquilo, logo aquele machucado, aquela podridão vai se espalhar, né? Principalmente numa laranja, né? Logo se espalha por ela e por outras. E vão contaminar rapidamente o ambiente, os outros que estão ao redor. Assim era o pecado antes do dilúvio, irmãos. Um ato específico de desobediência se espalhou. Corrompeu as famílias, as escolhas, as estruturas sociais, até que a humanidade se tornou totalmente mofada pelo pecado.
É isso que o pecado produziu. João Calvino, escrevendo as Institutas, ele vai nos lembrar que a depravação total não significa que os homens sejam tão maus quanto poderiam ser, mas que o pecado corrompeu todas as partes da sua natureza, de modo que não há nenhuma parte do ser humano que não seja afetada pelo pecado. Aqui, nesse texto, nós vemos a corrupção em todas as esferas. Havia uma corrupção pessoal, uma corrupção na sociedade, uma corrupção nas estruturas sociais, uma corrupção no poder. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é o profundo lamento e o justo juízo de Deus. O verso 5 diz que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou o coração. Bom, começa dizendo que o Senhor viu. Deus não precisa de relatórios, né? Deus conhece a realidade. Inclusive aquela realidade que parece aos nossos olhos que está tudo bem. Como parecia a sociedade de homens poderosos, valentes. Ele não viu apenas atos isolados de maldade, mas ele viu a multiplicação da maldade. E ele diz, olha, talvez uma das expressões mais fortes sobre o homem. Ele diz que todo o desígnio do coração, ou toda a inclinação, essa talvez fosse uma palavra melhor aqui para a tradução, que toda a inclinação do coração dos homens era sempre e somente para o mal, ou era continuamente mal. A palavra hebraica aqui para desígnio do coração, né, para essa inclinação, vai se referir a uma mente, ou a forma, né, que vai projetar, vai inclinar. Então é inclinação a palavra aqui. Ou seja, Deus está dizendo que cada pensamento, cada plano, cada desejo do coração era só mal, continuamente. Era sempre e somente mal. É uma descrição terrível. Não havia parte alguma no homem intocada pelo pecado, nenhuma bondade inata no coração do homem que pudesse redimir. Perceba como muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo, olha, no fundo há bondade no coração humano. No fundo o homem tem uma bondade lá no seu coração. O que o texto está dizendo aqui é que não. Que toda a inclinação do coração do homem era sempre e somente para o mal. O problema da humanidade, irmãos, não era apenas comportamental. Era um problema ontológico, ou seja, o coração, o centro da vontade, o centro dos afetos, estava irremediavelmente corrompido. Havia uma corrupção na natureza do coração humano. Não era uma ideia de o comportamento humano é perigoso, ou o comportamento humano é pecaminoso. Não. Ele fala de algo mais profundo, que a raiz do coração humano era pecaminosa. O centro da vontade, isso que é representado pelo coração, o centro da vontade, dos afetos, era corrompido, irremediavelmente, profundamente corrompido. Mas o verso 6 mostra a dor de um Deus santo. No verso 6 diz ali, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isto lhe pesou o coração. Algumas traduções vão substituir esse ficou triste por arrependeu-se. E a ideia aqui vai ser, se arrependeu, né? Houve um arrependimento Ficou meio abafado, né? Microfone não? Não? Ficou, né? Então diz que... Ó. Oi. Agora sim, só um segundinho. Esse nosso microfone aqui está com vida própria agora. Ele faz o que ele quer. Mas vamos lá. O verso 6, então, como a gente leu, né, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Essa talvez fosse a palavra correta para a tradução aqui. Que Deus se arrependeu, o Senhor se arrependeu. Na nossa tradução diz ficou triste, né? Talvez até numa forma de mostrar que o coração de Deus pesou. Ou seja, pesou no coração de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é imutável. Vai falar isso em Números, vai falar isso em Malaquias, que não muda de ideia como o ser humano. E o que é essa ideia então aqui de Deus se arrependeu, que pesou no seu coração? Uma linguagem humana para expressar uma profunda emoção de Deus, ou algo que nós só entendemos como uma profunda emoção.
não significa que Deus cometeu um erro, não significa que Deus se surpreendeu, significa que a sua dor, sua tristeza, seu desgosto pela rebelião humana eram tão profundos, tão intensos, que em linguagem humana ele lamentou, se entristeceu, se arrependeu. É a dor de um pai vendo seu filho se destruir, a angústia de um artista vendo sua obra mais bela ser destruída, é a dor de um Deus vendo a sua criação usando todos os recursos que foram dados para o mal. Mas o fato de a Bíblia dizer que Deus se arrependeu, que pesou no coração do homem, que houve tristeza em Deus pelo pecado, nos mostra que o pecado não é trivial. Ele aflige o coração do Deus santo e amoroso. O pecado é algo profundo, é algo sério, é algo que nós precisamos considerar como maior do que a gente tem pensado, inclusive. E aí o verso 7 vai falar do juízo que é justo e necessário. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito, ou me arrependi de havê-los feito. Aqui é uma sentença divina. A decisão de Deus é soberana, é final. O dilúvio não foi um ato arbitrário, mas uma resposta justa, uma resposta santa, que demonstra esse completo ódio de Deus pelo pecado. E é uma resposta à profanação da criação de Deus. Essa maldade exigia um juízo radical. Ele atinge não apenas o homem, mas também todo o restante da criação, os animais, as aves, todo mundo, todos os animais, foram também destruídos. E como a queda afetou toda a humanidade, toda a criação de Deus. Mas pense num cirurgião que de repente, com grande tristeza, precisa amputar o membro de um paciente. Talvez ele fique naquele dilema, ele vai perder esse membro, vai perder, sei lá, uma perna ou braço. Ele não quer fazer isso, é doloroso para ele, mas aquela infecção está se espalhando. E se ele não fizer aquilo, a infecção vai se espalhar de forma que a vida do paciente vai ser perdida. É a mesma coisa, ou uma ilustração muito similar aqui, que Deus, que é o grande médico aí da alma e do universo, vai ver essa infecção que é o pecado. E com dor no coração ele decide por essa amputação do mundo corrompido, e decide esse como o único caminho para preservar a santidade e a ordem na sua criação. Um teólogo chamado Charles Hodge escreveu um livro chamado Teologia Sistemática, alguns, Ele vai discutir essa ideia que é o antropopatismo, esse nome tão complicado, é essa ideia de que a gente usa para Deus emoções e reações que são nossas e não de Deus. Ele vai dizer que quando a Escritura fala de Deus se arrependendo ou da sua tristeza, isso é um modo de falar para nos transmitir a realidade da sua santa aversão ao pecado, sua santa indignação, não uma mudança nos seus planos, no seu plano eterno, nem na sua essência. Deus não se surpreende, mas Deus reage com justa dor à desobediência humana. E talvez se o texto ficasse aqui, irmão, seria extremamente angustiante para nós conhecermos essa história, mas o verso 8, ele traz ali uma graça resplandecente em meio à ruína. A graça de Deus que, no meio de toda aquela ruína, desponta como uma esperança. Noé, esse porém aqui poderia ser traduzido como mas, E é interessante os mas de Deus. Quantas vezes o mas é colocado ali numa sentença, dizendo, isso aqui é uma tragédia, mas Deus agiu em nosso favor. O mas divino está aqui, o porém divino. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Após essa escuridão toda produzida pelo pecado, esse juízo iminente, esse versículo 8 vai explodir como um raio de luz. Em meio a essa perdição toda da humanidade, irmãos, há um porém de esperança, há um mas de esperança.
Esse porém aqui, essa conjunção vai marcar uma distinção crucial. Enquanto todos estavam sob condenação, Noé não estava. Noé foi diferente. Noé encontra a graça de Deus aqui. E é interessante que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Não por mérito de Noé, irmãos. Gênesis 6:9, que é o verso seguinte, diz que Noé era um homem justo e íntegro, que andava com Deus. Mas a graça de Deus não é uma recompensa. Noé não ganhou a graça. Ele achou, ele foi achado pelo Senhor. O Senhor concedeu essa graça soberanamente. A justiça de Noé não era um fruto, aliás, era, um fruto da graça, não a causa dessa graça. Noé era justo porque encontrou graça aos olhos do Senhor. E essa graça de Deus o conduziu em santidade, o conduziu em justiça. Não é o contrário. A graça, esse favor imerecido que nós tanto falamos dele, é esse favor imerecido de Deus para com os pecadores. É Deus quem escolhe, irmãos, demonstrar sua graça. Noé não se destacou por causa dos seus esforços a ponto de merecer ser salvo. Ele foi escolhido pela graça de Deus. Aqui temos a semente, dessa doutrina da eleição, da predestinação. E há uma esperança também. Em um mundo completamente corrupto, irmãos, a graça de Deus é a única ponte para a salvação. A única esperança de preservação para o crente. É como caminhar num deserto árido, sem vida, onde tudo é areia, tudo é sequidão. E de repente, no meio desse deserto, um pequeno oásis verdejante, pequeno riacho com algumas palmeiras, e palmeiras são sempre exuberantes, e é um belo riacho ali. E nós somos informados que Noé é esse oásis, oásis de vida, de esperança, num mundo que é moralmente desértico. E Noé é esse oásis não por sua capacidade de criar água, mas ele é esse oásis pela fonte que provê essa água. Noé é esse oásis de esperança porque o nosso Deus é a fonte que provê graça a Noé para que ele seja essa soberana e merecida graça de Deus. Lutero, comentando o livro de Gênesis, vai dizer que numa das suas pregações, sobre a justificação, ele vai enfatizar a ideia de que a graça é a única causa da nossa salvação. Não há nada em nós que possa merecê-la. Noé é um testemunho vivo dessa verdade fundamental. Há uma esperança por causa da graça de Deus, não porque Noé foi diferente, não porque Noé é especial, não porque Noé tinha uma justiça que atraiu a Deus ou fez algo que encantou o Senhor, mas porque primeiro Deus concedeu a Noé sua graça, e concedendo a Noé sua graça, Deus então fez dele esse oásis de esperança para os que estavam perdidos. Mas eu quero compartilhar 3 aplicações sobre esse texto, e eu chamei essa mensagem de maldade transbordante e graça constante. Eu quero compartilhar com você essas aplicações. A primeira delas é: vigie suas escolhas e relacionamentos. Pois diante dessa corrupção que se alastrou pela humanidade ali antes do dilúvio, por causa de casamentos impróprios, por causa de decisões de desobediência, decisões rebeldes, nós temos um alerta. Nós devemos avaliar criteriosamente as nossas alianças, analisar criteriosamente as nossas influências. Nós somos instruídos aqui a buscar relacionamentos que edifiquem a nossa fé, que nos impulsionem à santidade, não que nos tornem, não que sejam um fardo sobre nós, como se nós fôssemos aqueles que têm que produzir santidade, mas os nossos relacionamentos devem nos impulsionar à santidade. Cuidado com o jugo desigual, cuidado com relações que comprometam sua distinção como filho de Deus. Vigie suas escolhas, suas decisões, mas vigie seus relacionamentos também.
A segunda aplicação é: examine a profundidade do seu coração. Reconheça, irmãos, que esse texto mostra que a maldade residia continuamente nos pensamentos e nas inclinações humanas. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para sondar o nosso coração, como fez Davi, e que deixe claro cada resquício de pecado, para que nós possamos, pelo poder do Espírito, submeter cada área da nossa vida ao próprio Deus, inclusive aqueles nossos pensamentos mais íntimos, em busca da purificação do senhorio de Cristo. Examine a profundidade do seu coração, irmãos. Talvez seus atos sejam exteriores, sejam atos de bondade e atos agradáveis, mas nosso coração precisa ser examinado profundamente, para que o que há no profundo do nosso coração possa ser revelado por Deus e tratado pelo Senhor. Em último lugar, abrace a graça salvadora de Jesus. Nós precisamos ser conscientes da depravação da nossa alma. Nós precisamos ser conscientes de que o pecado não fica impune, mas que Deus estabelece sua ira divina contra o pecado. Mas nós também precisamos confiar plenamente na graça de Deus, na graça que Deus demonstrou a Noé. Entregue-se, irmão, essa graça que somente em Jesus Cristo é oferecida para a nossa salvação, e viva em gratidão e obediência como resposta a esse amor soberano que te alcançou em meio a uma condenação. O amor de Deus nos alcançou. É interessante que a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E o que essa expressão quer dizer? Que antes de sequer nós nos voltarmos para o Senhor, antes de sequer nós desejarmos o Senhor, nós somos amados pelo Senhor, e amados ali no contexto de sermos alvos da graça de Deus. Deus derramou graça sobre a nossa vida, não porque nós primeiros demos um passo, mas porque o Senhor decidiu nos amar. Então seja consciente, sim, do pecado que habita em seu coração. Seja consciente, sim, de que há justiça de Deus contra o pecado, mas também confie plenamente na graça que Deus concede a cada um de nós. Essa graça te salvou, e é essa graça que te sustenta. Por isso todas as suas ações, elas não são a busca pela graça, mas elas são uma expressão da graça. Como a graça te alcançou, o teu desejo é viver em santidade e se relacionar em amor com o seu Deus. Finalizando essa mensagem, irmãos, Gênesis 6, do 1 ao 8, nos confronta com essa brutal realidade da depravação humana. E realidade essa que às vezes nós menosprezamos e achamos que não é tão assim, tão profunda. Mas olha o que esse texto mostra. Não havia absolutamente nada na inclinação do coração humano senão o mal e somente o mal. E nós vemos aqui a tristeza, como pesou em Deus o pecado da humanidade, a ponto de levá-lo a um justo juízo sobre toda a humanidade. O que nos ensina sobre a certeza do juízo divino, mas gloriosamente também nos aponta para essa luz salvadora da sua soberana graça em meio à mais profunda escuridão. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ele viu o que estava no coração do homem, Ele vê o que está no nosso coração, nos regenerou e tem nos conduzido em direção à santidade e à cura dos nossos pecados para a glória do seu próprio nome. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos ajude a caminhar em santidade para a glória do seu próprio nome.